E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e tenho falado sobre a vida, a obra e os escritos do filósofo francês Michel Foucault. Hoje eu gostaria de fazer uma apresentação geral, eu vou fazer uma espécie de tipologia dos escritos, das publicações de Foucault. O trabalho do Foucault está dividido em 3 categorias, eu poderia dizer assim. Os livros, os textos de tamanhos variados, textos às vezes de uma página a textos muito longos, de dezenas de páginas. Hoje são denominados de ditos e escritos, porque eles estão colecionados e publicados na forma de uma grande antologia. E os cursos que o Foucault ministrou desde 1970 até quando morreu em 84 no Collège de France. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 categorias e isso é bastante importante para que você possa compreender o nível de dificuldade que cada uma dessas 3 categorias apresenta. E isso vai facilitar bastante a sua leitura dos textos do Foucault. Então eu vou começar pelos livros, Então, por exemplo, nós temos os 3 volumes da História da Sexualidade. É importante que você saiba, que o primeiro volume, por exemplo, é publicado naquilo que eu denominei no vídeo anterior de genealogia do poder. Os 2 posteriores, volume 2 e 3, que foram publicados pouquíssimo tempo antes de Foucault morrer, eles estão ligados ao 3º eixo temático, que é a ética do cuidado de si. E recentemente saiu também, e por enquanto não temos tradução no nosso país, a História da Sexualidade, o volume 4. Foi publicado em 2018, é um livro póstumo, é a sequência, a continuação da história da sexualidade que existe no país. E um outro exemplo de livro publicado pelo Foucault é Vigiar e Punir. Bom, os livros apresentam talvez a maior dificuldade para quem está começando a ler a obra do Michel Foucault. O Foucault tinha uma espécie de marra com a academia, escrevia muitas vezes de forma muito empolada, de muito complexa, usando uma linguagem às vezes bastante difícil de ser compreendida pelas pessoas, e parece que isso era proposital, Incomodava o Foucault o sucesso, incomodava a popularidade dos seus escritos e parece que ele propositalmente escrevia de uma forma que a sua escrita não fosse acessível para qualquer pessoa. Essa é a má notícia. A boa notícia é que existem outras categorias de publicações do Foucault e que são muito mais acessíveis, eu diria assim, bastante acessíveis. E eu vou começar pelos textos dispersos, chamados ditos e escritos. Então eu tenho aqui a edição francesa, você vai ver que em apenas 2 volumes, todos os textos dispersos do Foucault estão colecionados aqui, publicados exclusivamente em ordem cronológica, e isso é bastante interessante, porque você pode, de 1954 até 1988, 4 anos após a morte do Foucault, observar os escritos do Foucault apenas em ordem cronológica. Já a tradução brasileira dessas obras, escolheu publicar isso em ordem cronológica, mas separando por temas. Então, o volume 1 é dedicado a um tema e os textos relacionados a esse tema aparecem em ordem cronológica. Isso dificulta quando você está estudando um determinado período da vida do Foucault, mas facilita quando você está procurando estudar o Foucault a partir de temas. Então eu vou mostrar um pouquinho para você. Por exemplo, esse é o volume 8, Segurança, Penalidade e Prisão. Então estão aqui agrupados todos os textos do Foucault que dizem respeito ao seu debate sobre os aparatos jurídicos, o funcionamento das cadeias, funcionamento do discurso jurídico e por aí vai. A terceira modalidade são os cursos do Foucault. Então o Foucault deu aula no Collège de France desde 1970 até 84, quando morreu. Já na época em que ele estava vivo, funcionavam versões não autorizadas do seu curso, o que de forma alguma incomodava o Foucault. Foucault achava bom que sua obra circulasse, que a maior quantidade possível de pessoas tivessem acesso àquilo que ele dizia. E esses cursos foram depois publicados, transcritos, aquilo que o Foucault dizia nas aulas. Isso foi transcrito e cotejado, comparado, confrontado com os escritos do Foucault. Então, Foucault, quando ia dar aula, ele escrevia praticamente tudo o que ele ia dizer. Existe o arquivo Foucault e nesse arquivo Foucault estão as aulas ministradas nos cursos. E isso podia ser
confrontado, comparado com o áudio das aulas que foram transcritos, e disso surgiu então esse conjunto de aulas, né? São mais de uma dezena de cursos, um trabalho editorial muito interessante que confronta áudio com texto. Às vezes o Foucault falava coisas que não estavam no seu texto escrito, ou às vezes ele omitia coisas do seu texto escrito nas aulas, porque às vezes o tempo tinha se estendido demais e ele precisava então suprimir algumas coisas. Essa edição recupera a maior extensão possível, quer dizer, quando o áudio é maior, ele aparece. Quando o escrito é maior, ele aparece também. Então ele vai seguindo a aula e vai colocando no rodapé aquilo que foi omitido ou no escrito ou no áudio. Isso aqui, para mim, é o que existe de mais acessível, mais fácil, mais interessante do Foucault. É o que eu mais gosto do Foucault. Se você está começando a ler Foucault, a melhor coisa é começar pelos cursos. Lembrando, por exemplo, que os cursos começam em 1970, eles começam quando Foucault está preocupado com a questão do poder, aquilo que no vídeo anterior eu falei sobre a genealogia do poder, e eles terminam os últimos 3, 4 cursos finais, ele está trabalhando com a questão da ética do cuidado de si. Nos próprios cursos existe um deslocamento temático. É importante que você saiba, assista o vídeo anterior e assista os próximos vídeos para que você fique bastante contextualizado nessa chave de leitura que eu estou tentando construir para que facilite a tua vida de leitura do Foucault, tá bom? Então, nível de dificuldade pequeno, os cursos do Foucault. Nível de dificuldade razoável, ditos e escritos. Nível de dificuldade mais alto, os livros do Foucault. Comece sempre pelos cursos, depois, se você quer esclarecer alguma ideia que está no curso, pega ditos e escritos, textos menores, o Foucault vai esclarecer as coisas para você, e depois disso, então, você estará pronto para começar a ler os livros do Foucault, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque o Foucault é um filósofo fascinante, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.